Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 32. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam esta palavra e tinham medo de interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O caminho de Cristo é esse. O caminho da paixão, morte e ressurreição. E agora, Jesus fala novamente a esse respeito. Primeiro ele falou quando Pedro disse que era ele, o Cristo. Filho de Deus, tu és o Cristo. A gente olhar aqui um pouco depois, um pouco atrás, no capítulo 8 ainda, versículos de 27 a 29, você vai encontrar esse estudo no número 125, estudo número 125, como eu vejo Jesus. Jesus, ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? A gente vê também a cura de um cego, que começa a ver homens como se fossem árvores, depois ele vê perfeitamente e ali pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles falam que as pessoas falam de tudo, João Batista, Elias, alguns dos profetas, e Jesus pergunta: e vocês? E aí Pedro responde: tu és o Cristo. Aí Jesus proibiu que eles falassem isso. Logo em seguida, Jesus começa a ensinar que ele vai sofrer, ele vai ser entregue, rejeitado, vai ser morto, mas depois de 3 dias vai ressuscitar. E aí Pedro repreende Jesus, e Jesus repreende Pedro: sai de perto de mim, arreda-te de mim, Satanás. Depois acontecem outras realidades que a gente já viu, e agora de novo, depois da transfiguração, Jesus fala mais uma vez desse caminho. Depois que Pedro viu com Tiago e João a transfiguração, e Jesus falou: só fala sobre isso depois que eu ressuscitar dos mortos. E aquilo eles ficaram pensando: o que significa ressuscitar dos mortos? A segunda vez que eles ouviram Jesus falar isso a seu próprio respeito, eles não tiveram coragem, eles tinham medo de interrogar Jesus a esse respeito. Eles não compreendiam, não dava para entender. Essa história de ressurreição, será que é uma parábola, gente? Eles deveriam talvez pensar assim, ou ficaram pensando que poderia ser verdade, mas a cabeça deles entrava em confusão, porque isso não era para ser assim, desse jeito. O Filho do Homem ser rejeitado. Como assim? Todo mundo está esperando o Messias. Nós sabemos quem tu és. Nós sabemos que tu és o Senhor. Nós vimos teus milagres. Todo mundo está vendo. Como assim? Você não... Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa estranha nesse discurso. Mas eles não tinham coragem de interrogar Jesus. Eles não compreendiam por
porque esse era o caminho. Foi o caminho da nossa salvação. É o caminho da nossa salvação. É o caminho de Cristo. Compreender isso realmente é difícil, se nós não temos fé. Se nós não conhecermos o amor de Deus. E olha que aqui quem está sem compreender não são os de fora, são os mais íntimos. Hoje é mais fácil para a gente compreender porque a gente sabe que Jesus ressuscitou. Naquele momento Jesus ainda não tinha ressuscitado. Era apenas a promessa de Jesus. É claro, Jesus cumpre tudo aquilo que prometeu. Até aquele momento, Jesus não tinha deixado de cumprir nada. Mas aquela promessa era muito difícil. Aquela promessa era estranha demais. Você percebe o conflito dos discípulos? Pois é, hoje ainda, muita gente tem esse conflito de acreditar em Jesus. Talvez por causa da distância dos acontecimentos até hoje. Talvez por causa da contaminação ideológica de mestres desse mundo e que nos impedem de ter uma fé pura, uma fé verdadeiramente voltada e entregue a Deus, mas uma fé que desconfia sempre, que exige sinais. Isso não nos difere dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei do tempo de Jesus. Para acreditarmos neste anúncio da paixão, nós precisamos ter uma fé verdadeiramente católica. Dá-nos a graça, Jesus. Aumenta a nossa fé, como fizesse com esse pai do menino que estava oprimido por Satanás. Que a nossa fé não seja uma fé vã, mas que nós acreditemos, mesmo sem compreendermos tudo, que Tu és aquele que veio ao mundo para dar a vida para nos salvar. Vamos anotar no nosso diário que tem a promessa de Deus, versículo 31. Pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Crês nisso? Esse é o caminho de Cristo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Apesar do estudo hoje, a gente olhar e falar assim, poxa, é mais curto, né? É mais curto na leitura, talvez, mas agora é necessário que você anote a mensagem de Deus e colocar em prática na sua vida o que Deus tem falado para você, o que Deus tem falado ao seu coração. Quem não conhece o método, eu vou deixar aqui no final do vídeo a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para que você aprenda o método e comece a fazer conosco. Saiba o material que você precisa. Não é muita coisa não, viu, gente? É simples, ter uma Bíblia católica. Aqui no YouTube, a Bíblia de Jerusalém é que eu uso, mas você pode usar outra tradução, não tem problema. Só que precisa conhecer o método. Por quê? Porque às vezes com tradução diferente, algumas realidades ficam diferentes também. Por causa da forma como a tradução é feita, algum verbo pode mudar, alguma expressão pode mudar, não aquilo que a palavra diz em si, mas a expressão muda. Se é promessa, se é ordem ou se é princípio eterno. Entende? Então, precisa saber o método, precisa conhecer, para que você não vá apenas no impulso de fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui, com a Bíblia de Jerusalém, e você usando outra Bíblia, achar que a realidade é igual só porque eu estou falando, e às vezes não é, tá bom? Então, aqui, Bíblia de Jerusalém, pelo blog diarioespiritual.cançãonova.com, que você vê aí no rodapé desse vídeo, nós temos o estudo com a Bíblia da CNBB, tá bom? Você pode acompanhar por lá também. E se inscreva no canal, se você não é inscrito, acione o sino da notificação. Vamos fazer juntos a Bíblia inteira, com a graça de Deus, no projeto do Diário Espiritual, que é um projeto de vida para nós.
Vida Nova, que é parte da nossa espiritualidade Canção Nova. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.